comigo, uma trajetória de vitória. Trajetória de vitória. Estaremos iniciando hoje uma trajetória de vitória. Estaremos iniciando hoje uma trajetória de vitória. Por nossa família, amém? Nós vamos estar meditando essas quintas-feiras no culto da família, minha família no altar de Deus. Nós vamos estar meditando no livro de Josué. O livro de Josué é um livro de conquista. É o livro onde eles conseguem entrar na terra tão prometida, na terra que o Senhor disse a eles que lhes entregaria. E existem muitas lições espirituais nesse livro. Muitas palavras poderosas que vão despertar o nosso coração para algumas leis da guerra. Esses homens, eles, quando são tirados do Egito, eles são um exército de escravos. A primeira geração fracassa porque duvida do poder de Deus e do que Deus poderia fazer, mas no meio daquela geração que fracassou, 2 homens permaneceram firmes no que Deus falou. Esses 2 homens são Josué e Caleb. Um desses homens foi escolhido por Deus para substituir Moisés. E esse que foi escolhido por Deus para substituir Moisés se chama Josué. E dentro dessa escolha que ele fez de servir o Senhor, ele foi preparado por Deus diante de muitos desafios para se tornar o homem que ele se tornou. Ele não era um guerreiro e Deus o tornou um guerreiro poderoso na batalha. Amém? Ele venceu reis e ele conquistou cidades que do ponto de vista natural eram impossíveis de serem conquistadas. E nós vamos falar sobre isso essa noite. Nós não vamos passar do capítulo 1 hoje, ainda vamos pregar capítulo 1 semana que vem. E aí, o bom de eu anunciar é que você já vai meditar essa semana no capítulo 1. Amém? Amém. Ler, reler, deixar o Espírito Santo falar contigo. Essa mensagem compartilhada, ela vai trazendo uma revelação mais profunda aos nossos corações. Mas nós vamos ler hoje do versículo 1 até o versículo de número 9. Amém? Semana que vem a gente lê do 10 ao 18. Diz assim, versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos dei, como disse a Moisés, desde o deserto e este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso território. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não te atemorices nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém? Esse primeiro capítulo do livro de Josué, ele é um capítulo muito forte, porque Deus encontra um homem que passou por várias fases na sua vida com Deus. Ele foi o aprendiz durante muito tempo de Moisés, ele viu os sinais
Mas ele era um capitão de guerra, ele era um homem versátil na batalha, foi ele quem venceu Amaleque, foi ele quem defendeu vários territórios, foi ele quem enfrentou várias batalhas. E esse homem, ele passou um período da sua vida sob a cobertura espiritual do maior líder espiritual do Antigo Testamento, que foi Moisés. E ele, debaixo da sombra desse homem, aprendendo com esse homem tão usado por Deus, ele viu milagres extraordinários acontecerem. E ele sabia que Deus tinha uma promessa para o seu povo. O que ele sabia? Deus tinha uma promessa para o seu povo. Quantos sabem que Deus tem uma promessa para a sua família? Amém. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite é que você precisa ter certeza que Deus tem uma promessa para a sua família. Amém. Amém? Uma dessas promessas que nós tomamos por fé diz: se você crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E a outra promessa está nesse livro, no livro de Josué, que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Então ele sabia que Deus tinha uma promessa para o seu povo, ele estava consciente disso, ele não estava duvidoso. Enquanto Moisés estava vivo, ele estava firme na promessa. E aí acontece uma tragédia. O líder dele, o cara que ele olhava assim e dizia: esse é a voz de Deus, esse é o homem que Deus levantou para nos guiar até a terra prometida, morre. E aí tudo perde o sentido para esse homem. A Bíblia diz que ele entra num estado de desânimo. E aí nós aprendemos uma segunda lição. Mesmo tendo uma promessa, vai acontecer situações para nos desanimar. Situações que estão fora do nosso controle. Existem coisas que estão sob o seu controle, que você vai conseguir administrar emocionalmente, dentro da sua casa. Mas existem coisas que não dependem só de você. E aí é onde o problema se agrava. Quando nós enfrentamos um problema na nossa família que não depende só da gente, depende da resposta do outro. Aí nesses momentos, às vezes, a gente se cansa, se desanima. A gente pensa assim: poxa, eu estou batalhando, eu estou guerreando, e parece que essa pessoa não vê Deus agindo, parece que ela não percebe a mão de Deus. Então, nesses momentos, quando nós começamos a enfrentar essas oposições dentro do nosso território, dentro da nossa casa, onde a resposta do outro, às vezes aquilo que o outro faz, o que acontece através do outro, foge do nosso controle, muitas vezes, uma das principais setas que Satanás lança contra nós é o desânimo. Aqui ele está sofrendo desânimo por causa de uma perda, e não é qualquer perda. Ele está sofrendo desânimo por causa da perda do líder que ele tinha, o grande líder de Israel, o homem que ele acreditava que iria conduzi-lo até. Ele não tinha um plano de entrar na terra como o líder espiritual. Ele tinha um plano de entrar na terra como um capitão de guerra. Só que aqui Deus muda tudo. Deus tira Moisés da jogada. Quem conhece a Bíblia, quem já leu a história, Deus faz com que ele veja a promessa, mas ele não entre na terra. E aqui Josué está abatido, desanimado, de luto. Ele se vê diante de uma situação: eu agora sou um capitão de guerra sem cobertura espiritual. Eu não tenho ninguém, porque quando eu venci Amaleque, Moisés estava lá no monte sentado. Então, quando as mãos de Moisés estavam levantadas, Israel, quando as mãos de Moisés baixavam, então você já imaginou o que passa agora na cabeça de Josué? A ideia que ele tem é a seguinte: quem é que vai agora ficar lá no monte sentado com as mãos estendidas? Moisés morreu. É como se ele não duvida de Deus, mas ele começa a pensar: quem poderia substituir Moisés? Eu não vejo ninguém, ele pensa. E aí é onde vem a maior surpresa da vida de Josué. Deus se revela a ele. Até Moisés estar vivo, Deus só falava com quem? Moisés. Moisés. Deus não falava com mais? Ninguém. Se você quisesse ouvir Deus, você tinha que ir até Moisés, e Moisés então orava a Deus, e Deus se revelava. Agora acontece uma surpresa. Ele está lá desanimado,
e o Senhor chega e diz para ele assim: Josué, Moisés, meu servo, é morto. O que Deus está falando com essa afirmação? É interessante, eu estava falando isso ontem na Escola Céus Abertos, que às vezes Deus ele fala coisas quando a gente está na crise, que a gente diz assim, a gente só não vai dar risada porque o Senhor é Deus falando. Mas geralmente, eu estava falando ontem, quando você está numa crise, geralmente Deus te faz uma pergunta. E só faz pergunta quem não sabe resposta, não é verdade? E Deus é o Senhor de todas as respostas. Antes mesmo de você pensar na resposta, Ele já tem a resposta. Mas na primeira crise do homem, que foi a queda, Deus não vai ao homem com outra coisa senão com uma pergunta. Gênesis 3:9. E a pergunta de Deus é: onde estás, Adão? Deus não sabia onde ele estava? Sabia. Ele sabe de tudo. Mas quando Deus nos faz uma pergunta, Ele não está querendo a resposta. Ele está querendo que nós tenhamos a resposta que às vezes está diante dos nossos olhos e nós não conseguimos ver. Então aqui ele chega para Josué e não fala nenhuma novidade. Ele diz assim: olha, Moisés, meu servo, é morto, morreu. Mas essa afirmação de Deus vem carregada de um sentido diferente. O que Deus está querendo dizer para Josué? Deus está querendo dizer para Josué: chegou o seu tempo. Você pode dizer isso para o seu irmão? Chegou o seu tempo. E o tempo de Deus para a vida dele não chegou debaixo de glória, chegou debaixo de luto. O tempo de Deus para a vida dele chegou debaixo da perda. Então tem algumas coisas que tem que acontecer para que o tempo de Deus comece na sua vida. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero profetizar na sua vida essa noite. Chegou o seu tempo. É o tempo de Deus para a sua vida. Você recebe isso? Amém. Então chegou o seu tempo. Agora é contigo. Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, eu não conto mais com Moisés. Agora eu conto contigo. Você pode balançar isso, mas Deus conta contigo. Na sua casa Ele conta contigo. Por isso que você está aqui essa noite. Amém? Ele conta contigo. E quando Deus faz isso, o mais lindo aqui em relação a essa conversa de Deus com Josué é que Deus poderia pensar como nós pensamos, mas Deus pensa totalmente diferente. Deus poderia pensar assim: poxa, eu deixei esse cara perto do cara 40 anos. Perto de Moisés 40 anos. Na hora do óbvio, dele entender que agora é o tempo dele, ele se desanima. Eu vou tirar esse cara da jogada. Só que Deus não te substitui, Ele te renova. Aleluia. Ele te levanta, Ele te restaura. Então, ao invés de dizer assim: olha, Josué, você está desanimado, você ficou aí abatido, eu vou chamar Caleb, que tinha o mesmo espírito. Não, ele chega assim: não, epa, desperta. E aí ele fala algo tremendo. Ele assim: levanta-te, pois agora. Deus não manda ninguém levantar se a pessoa não estiver. Ele não estava caído em pecado. Não era isso. Mas emocionalmente ele estava abatido. E Deus está dizendo para você nessa noite: levante-se, porque ninguém guerreia caído, ninguém guerreia desanimado, ninguém guerreia prostrado, nós guerreamos de pé. Amém. E aí Deus não faz um pedido, Deus dá uma ordem, Deus diz: passa esse Jordão. E aí Deus começa a mostrar para ele a responsabilidade dele. Deus diz para ele: passa esse Jordão, tu e todo este povo. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Você não pode desanimar, Josué. Tem um povo que depende de você. Você não pode desanimar, querido. Tem um povo que depende de você na sua casa. Tem um povo que não vai sozinho. Você tem que ir na frente. Você tem que ir. Se você parar, eles param. Então tem um povo que está olhando para você. Tem um povo que espera uma ação sua. Então ele diz assim: olha, esse povo, e você pode tomar esse povo como a sua família essa noite, amém? Amém. Não é só você não, você e todo esse povo vão entrar na terra prometida. E eu quero profetizar, levante sua mão direita. Amém. Você e toda a sua família vão entrar na terra prometida. Aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir na tua vida, na vida da tua família. E você vai ser a pessoa que Deus vai usar. Amém? Amém. E aí Deus então começa a mostrar
uma linguagem aqui que futuramente nós venhamos chamar de atos proféticos. Deus fala no versículo 3: todo lugar que tu pisar a planta dos teus pés, eu vou te dar. Direito de possessão que vem através de pisar. E aí então ele diz assim: olha, esse é o limite. Deus estabelece o limite. E aí vem uma promessa no versículo 5 poderosa. Ele diz assim: ninguém te poderá resistir. Eu quero declarar também que nem demônio, nem enfermidade, nem vício, nem maldição nenhuma vai resistir diante de você. Você será instrumento de Deus para que a glória de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. Você recebe essa Deus? Amém. Você pode dar uma voz ao Senhor e dizer: eu recebo essa palavra. Aleluia. Então diga assim para o seu irmão: existe algumas garantias quando você anda com Deus. E não é garantia tipo a da Casas Bahia, aquela da Americanas, não, que você quando precisa tem que ficar. As garantias divinas se cumprem. Existem algumas garantias. Uma das garantias de Deus para Josué é: ninguém vai resistir você. Ninguém vai conseguir parar você. E Jesus falou isso a Nicodemos: todo aquele que é nascido de Deus é como o vento. A gente consegue controlar o vento? Não. Segurar o vento? Não consegue. Então quando você está no centro da vontade de Deus, você passa por cima de qualquer circunstância e situação. Aleluia. Essa é uma das garantias. A segunda garantia, ele diz assim: eu serei contigo. Diga para o seu irmão: ele é contigo. Ele é contigo. Aonde você estiver, ele é contigo. Você não está só, irmão. Diga para o seu irmão assim: você e Deus é a maioria. Amém? Ah, eu estou lá na minha rua, só eu sou crente. Eu estou na minha casa, só eu sou crente. Você e Deus é maioria. Você está do lado da vitória. Você está do lado que vence. Você está do lado que triunfa. Você está do lado certo. Você e Deus é a maioria. E ele deu essa garantia: eu estou contigo. Na boca de Jesus, em Mateus 28, versículo 19, essas palavras saem da seguinte forma: e eu estarei convosco. Quantos dias? Todos os dias. No dia da vitória? Não. No dia da derrota? Sim. No dia da alegria? E no dia da tristeza? No dia que está tudo bem? E no dia que nem está tudo bem? Mas o mais importante não é o que está acontecendo, é com quem eu estou andando. E Ele está comigo. Em qualquer circunstância, Ele está contigo. Por isso você é mais que vencedor. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Ele está comigo. É uma garantia. Diga-se para o seu irmão: quando você for tentado a duvidar disso, Quando você for duvidar disso, duvide das suas próprias dúvidas. duvide das suas próprias dúvidas. Mas não duvide do que Ele falou. Mas não duvide. Ele é contigo. Amém. Você recebe? Sim. Amém. A terceira garantia que Ele dá a Josué e que Ele dá para nós essa noite: eu não vou te desamparar. O pai e a mãe podem desamparar. Davi fala isso: se meu pai e minha mãe me desampararem, Salmo 27, o Senhor me acolherá. Ele fala: ainda que uma mãe, Deus, quando quer exagerar, Ele sabe, né? Deus pega as situações assim mais óbvias e as mais impossíveis de serem contrariadas e usa para exagerar. Ele diz: ainda que uma mãe esqueça do filho que está amamentando, que é uma situação impossível. A mulher pode até não gostar do filho e jogar fora, mas esquecer não tem como. Porque se ela jogar fora, o peito fica vazando. Ele diz: ainda que a mulher se esqueça do filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei. Aí ele exagera mais. Sabe por que eu não vou esquecer? Ele diz: porque eu tenho o seu nome escrito na palma das minhas mãos. Eita, coisa linda, hein? Solta um beijo pra ele. Aleluia. Não tem como eu esquecer você. Então ele diz assim: eu não vou te desamparar. Pode todo mundo desamparar, o marido desamparar, o filho desamparar, mas Deus é contigo. Amém? Foi isso que ele disse para Josué: Josué, fique tranquilo. Eu não agi através de Moisés, eu vou agir através de você. E aí então ele diz assim: agora tem algumas coisas que não dependem de mim. Diga assim para o seu irmão: tem algumas coisas que não dependem de Deus. Depende de você.
E aí, o primeiro conselho que ele diz que depende de você. Nós vemos as 3 garantias que ele nos dá. Agora o conselho que ele nos dá, ele diz assim: esforça-te. Balança esse irmão e diz assim: esforça-te. Amém? Não seja frouxo. Porque a Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Esforça-te. Não ouça a voz da adversidade. Tem uma historinha que eu gosto muito do sapinho surdo. Quem conhece a história do sapinho surdo? O sapinho caiu num buraco que já tinha caído um monte de sapinho. Você conhece essa história? Pois é, vai aprender. O sapinho caiu num buraco que já tinha caído um monte de sapinho. E todos que caíam morriam, porque quando caía lá dentro, os outros ficavam de fora gritando: ei, não dá para sair. Impossível sair daí. Aí caiu o sapinho dentro. E aí os outros lá de fora começaram a dizer o quê? Não vai sair. E ele tentando, daqui a pouco ele saiu. Você conseguiu? Ele, era surdo. Só conseguiu porque era surdo. Não ficou ouvindo a voz da adversidade, irmão. Você precisa aprender isso. Tem gente que está do teu lado para te desanimar. Que olha para você e diz assim: esse negócio não tem jeito não, irmão. Eu conheci uma situação igual e está repreendido. Aquilo que vai acontecer na minha vida é o que está escrito na palavra. E eu vou me esforçar porque eu sei que Deus é fiel. Amém. Deus é fiel. Então ele diz: esforça-te. Não seja frouxo, não seja mole. Levanta a cabeça. Olha para o Deus que é o teu socorro. Se esforça. Não se dobre diante da adversidade, não se dobre diante dos problemas. Pode um exército me cercar, Davi dizia. Ainda que o exército me cerque, eu vou confiar no Senhor. Ele é fiel. Amém? Segundo conselho que ele dá: tenha bom ânimo. Diga ao seu irmão: se anime. Diga assim: você já viu algum desanimado? É um negócio triste, né? Um negócio triste, né? Eu não gosto de Uma das características de uma pessoa animada é que ela fica sorrindo. Então dá um sorriso aí pra Jesus. Amém. Amém. O desânimo, presta atenção nisso que eu vou falar aqui, porque isso é muito sério. Uma das palavras que Jesus mais repetiu foi: tenha bom ânimo. Sabe por quê? Porque o desânimo é uma das maiores armas de Satanás. O desânimo, ele tem a capacidade de nos cegar. Quando você está desanimado, você não consegue enxergar a possibilidade de vitória. Jesus sabia disso. Por isso, várias vezes ele diz: tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Por quê? Porque uma pessoa desanimada é uma pessoa que se abate, que se fecha, que está diante da porta e não consegue enxergar a saída, porque ela está desanimada. E o diabo, ele sabe como tentar nos desanimar. Por quê? Porque quando você está lutando pela sua família, a guerra é muito violenta. Porque você está lutando para conquistar pessoas que você ama. E às vezes essas pessoas que você está querendo conquistar para Jesus, que você está batalhando por elas, que você está orando por elas, elas parecem ser os seus maiores inimigos. Não é assim? Elas se voltam contra você, elas lhe maltratam, elas demonstram ingratidão com você, elas tratam você de uma forma rude, às vezes muito grossa, que te machuca, e aí você é tentado a desanimar. Porque você olha e diz assim: por que eu vou continuar lutando por isso? Só que é uma forma que Satanás encontrou de nos paralisar, de nos parar. Porque ele sabe que se nós continuarmos caminhando, inevitavelmente nós vamos chegar onde Deus falou. Então ele disse: olha, o único jeito de ele não chegar é que eu vou desanimar ele. E às vezes é assim: você sai do culto animado, você sai ali de uma pregação animado, aí naquele dia acontece alguma coisa para te desanimar. E aí você tem que ser inteligente. Você tem que pensar com a mente de Cristo, amém? Amém. Você tem que olhar e dizer assim: não, isso não vai me bater não. Amém? Amém.
Sabe por que você tem que se esforçar e por que você tem que se animar? Porque existe um povo esperando por você. E aí Deus vai ensinando os segredos para a gente não desanimar. Primeiro segredo para não desanimar. Primeiro segredo para não se abater. Medite na palavra. Medite na palavra. Não confie nas suas emoções. Não confie nas circunstâncias. Confie na palavra. E aí ele diz assim: não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Antes medita nele quando? De dia e de noite. De dia e de noite. É acordar com a palavra no coração e dormir com a palavra no coração. Amém? Amém. É acordar dizendo: o Senhor é bom, eu creio, a tua palavra é verdade. E não só meditar, ele diz assim: você tem que fazer tudo, diga-se tudo, conforme o que Deus falou, conforme aquilo que está na palavra. Eu me lembro de uma história de uma mulher de Deus, que ela era uma mulher muito usada por Deus, ela ganhava muita gente para Jesus, mas ela já tinha 20 anos de crente e não conseguia ganhar o marido. E eu fui ser pastor naquela igreja e eu comecei a caminhar com ela, porque ela era uma mulher de oração, uma mulher que tinha uma fé muito tremenda. Mas a maior crise dela era por que Deus salvava o marido de uma, salvava o marido de outra, fazia na vida de uma, fazia na vida de outra. E ela, que era instrumento, muitas vezes a pessoa chegava destruída e não fazia da vida dela. E esse foi o primeiro questionamento que ela me fez. E tem perguntas que a gente não sabe responder. Tem perguntas que a gente não sabe responder na hora. Então nem adianta tentar ficar inventando. Senão não sei não. Isso aí não tem resposta. Eu falei: irmão, não posso te responder. Eu preciso caminhar contigo, te conhecer, para poder te dar uma direção óbvia do que pode estar acontecendo. E aí, uma das coisas é que ele, em 20 anos que ela tinha de crente, ele nunca tinha ido em uma igreja evangélica. Nunca. Mas também nunca nenhum pastor tinha ido na casa dele, dos pastores que ela teve naqueles 20 anos. E aí a primeira coisa que eu falei, eu disse assim: eu quero conhecer o seu marido. Ah, pastor, ele não vai lhe receber, ele odeia pastor. Aí eu disse assim: você pode tentar? Pastor, eu já conheço, ele vai até me xingar. E aí ela falou: aí não lhe disse, pastor? Teve um quebra-pau lá em casa por causa desse almoço. Disse: então eu vou de surpresa. Qual o dia que ele está em casa? Domingo. Domingo ele trabalha, semana toda, domingo ele está em casa. Ele não é muito sair e tal, é um homem bom, pastor. Só nunca aceitou Jesus e tal. Quando for o domingo eu cheguei lá, antes do almoço, 2 horas antes do almoço, para almoçar forçado, não quis me convidar. Ó Jesus, né? Zaqueu, hoje me convém comer na tua casa. Cheguei lá, bati na porta: bom dia. Aí ele: bom dia. Aí, o senhor não me conhece? Não conheço mesmo não. Eu sou o pastor da igreja que sua esposa vai. Ele era um senhor, nessa época eu tinha uns 19 anos, imagina aí. Um pastor de uns 19 anos, ele era um senhor já. Ele olhou para mim assim, de cima a baixo, assim, sabe? Assim: você é o pastor? Aí eu disse: sim, senhor, sou o pastor. Tão novo? Aí eu disse assim: pois é, né? Que bênção, né? Ter entregado a vida para Jesus tão novo. Aí, e o senhor quer o quê? Se eu vim lhe visitar, eu mandei o convite. O senhor não quis me convidar, eu vim lhe conhecer. E o senhor quer me conhecer para quê? Porque a sua esposa vai lá, eu queria saber quem é o marido dela. A gente pode conversar? Ou o senhor vai deixar eu aqui no sol, com sede? Não é que eu vou pegar uma água para você. Aí eu entrei, sentei, ele foi lá, trouxe um copo d'água, ficou em pé me olhando. Eu disse a ele assim: qual é o nome do senhor? Já sabia, me pergunta ainda. Ele falou o nome assim: muito prazer. Vamos conversar um pouquinho? Aí assim: bora, né? Já que o senhor está aqui. Já me chamou de o senhor. Eu falei: já está ficando bom. Isso pra mim. Aí eu perguntei para ele assim: ela me disse que o senhor não gosta de crente, né? Não gosta de pastor. Não gosto mesmo não. Mas por que o senhor não gosta? Eu não gosto porque
Tem um monte de coisa aí que ela faz, tem 20 anos de crente aí que ela faz que eu não sei o que ela está fazendo na igreja. Assim, mas ela mente, ela faz o quê? Senão ela não me obedece. Como ela não lhe obedece? E sempre foi assim? Ela disse assim, sempre. Eu pensei que quando ela entrou para a igreja ia melhorar. Mas ela não me obedece. Mas não obedece em quê? Em nada. Eu falo com ela para ela não ir para a igreja, ela vai. Aí eu disse assim, mas se ela é crente, ela precisa ir à igreja. Qual é os dias que ela pode ir? É bom ela ir domingo, né? Que a missa não é domingo, aí ela vai domingo. Aí eu disse assim, mas me dê só mais um dia na semana. Qual outro dia que ela pode ir? A gente tem culto, tal. Terça-noite. Então ela pode ir domingo e terça-noite. Isso. Tá ok. E o que mais você não gosta? Eu não gosto que o pastor fique mandando na vida da minha esposa, o senhor tá certo. Eu não gosto que o pastor fique mandando no cabelo da minha esposa, o senhor tá certo. Não gosto que o pastor fique mandando nas roupas da minha esposa, o senhor tá certo também. Porque quando ela não era crente, ela se vestia bem, agora se veste igual uma véia. Não arruma mais os cabelos. Ele falando no marido, né? Mas o senhor tá certo. Aí eu comecei a concordar com ele. Resultado, saí de lá, amigo dele, né? Aí de noite ela foi para a igreja, sentei com ela, falei, irmã, eu fui lá visitar você. Ele falou, te gostou demais do senhor, pastor, glória a Deus, nunca gostou de um pastor. Falou que gostou muito do senhor. Aí eu disse assim, pois é. E ele falou algumas coisas assim que a gente vai precisar ajustar. A primeira delas é que a partir de hoje você não questiona nada mais que ele fala. Você vai ficar calada. Ah, mas eu não consigo fazer tal. Abra a sua Bíblia aí, mãe, 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Diga assim para o seu irmão, tem coisas que a fé não resolve, mas a sabedoria resolve. Mas a sabedoria resolve. Amém? 1 Pedro, capítulo 3. 3. Aí eu li esse texto para ela aqui, nossa, foi mesmo que dar uma facada no coração da irmã. Olha só. Olha só esse texto, irmãos. Por favor, maridos, não se aproveitem da fragilidade das suas mulheres. Quem encontrou 1 Pedro capítulo 3? Amém. Diz assim, versículo 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, se fazeis bem, não temeis nenhum? Não temeis nenhum espanto. Agora, olha o versículo 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos como? Sem palavra alguma. Como é que as mulheres eram aconselhadas a ganhar o marido? Sem palavra alguma. Pelo procedimento delas. Por meio do procedimento da sua esposa. Então eu falei, a partir de hoje, você não rebate mais nada que ele fala. Tudo que ele falar, você, ó. E se eu não concordar? Aí é que tem que ficar quieto. E tem outra coisa que vai mudar também. Você só vem o culto agora domingo e terça. Ah, não, mas... Esperneou, chorou. Porque eu sou da obra, Deus me usa. E como é que vai ficar as pessoas que eu cuido? Seu primeiro ministério é a sua casa, minha irmã. Então, irmãs, não é bem-vinda aqui, a não ser domingo e terça. Aí ele viajou no meio de semana, na quarta-feira. Aí ela, quando eu chego na igreja, quem tá lá, de joelho? Eu olhei assim, bati no ombro. Ô pastor, glória a Deus. Tá fazendo o que aqui? Não, pastor, o homem viajou. Lá onde ele viajou, ele é seu marido? É, então volte pra casa. Em nome de Jesus, bora. Eu vou sair dessa igreja, vou pedir minha carta, peça. Você pediu para ele ajudar a conquistar seu marido, você pediu, irmã? E aí ela voltou brava, chorando. Quando foi domingo,
estou na igreja, entre os dois. Ele e ela, de mão dada, sentou. Aí eu já fui logo dar um abraço, né? Falei, glória a Deus, que milagre vê-lo aqui, coisa e tal. Ele, o senhor é homem, viu? Aí eu disse assim, por quê? Se eu viajei quarta de propósito, deixei uma pessoa vigiando. E ela disse que o senhor botou ela para voltar para casa. Eu falei, eu tenho que ir lá visitar essa igreja. E foi, e naquele dia aceitou Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Se tornou um dos meus obreiros mais fiéis. Ele trabalhava viajando, vendendo confecções. Quando ele voltava, ele trazia para mim requeijão, rapadura, presente. Ele nunca voltava sem nada para me dar. E ele disse, meu pastorzinho é novinho, mas o bicho é retado, ele falava, né? E esse homem se tornou um dos meus obreiros mais fiéis. E o grande problema dela não era a fé, ela tinha muita fé, mas ela não tinha sabedoria. Ou seja, ela não cumpria tudo que a palavra fala. Ela era uma mulher de fé, mas ela era uma mulher tola. Quantas vezes a gente faz isso na casa? Isso não serve só para a esposa, serve para o filho que está orando pelos pais. O filho que está orando pelos pais, mas não é obediente aos pais. Imagine aí. O marido que está orando pela esposa, para a esposa se converter, mas ele não honra ela, não ama ela, ele é grosso com ela. Ele não fala da coisa, conhece gente assim? Então tem fé, mas está faltando amor. Então nós aprendemos com Josué que não podemos ser parciais. A Bíblia diz, é tudo que está escrito que a gente tem que fazer. Tem que ter fé, mas tem que ter amor, tem que ter obediência, tem que ter sabedoria, tem que ter estudo. E para aprender isso, meu irmão, tem que meditar na palavra. Tem que acreditar na palavra. O que a palavra diz sobre isso? A palavra diz, então eu vou obedecer. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? E para a gente terminar o versículo 9 de Josué, o Senhor diz para ele assim. Josué, versículo 9. Capítulo 1, verso 9. O Senhor diz assim para ele. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo. Não tenha medo, nem te espante. Porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Mas o versículo 8 nos ensina isso. Que precisamos obedecer tudo que nele está. Porque se a gente obedecer tudo, a Bíblia diz, Deus te fará prosperar. Aqui não está falando de prosperidade financeira, né? Aqui está falando de êxito, de ter sucesso, de ser bem sucedido, de ter vitória. Então, que o Espírito Santo possa gerar isso no seu coração, amém? Não são as perdas que vão nos parar, não são as situações que vão nos desanimar, nós vamos permanecer crendo que Ele é conosco. Amém. É as garantias que Ele nos dá. Ele está conosco, Ele vai adiante de nós, Ele vai resolver tudo porque Ele é fiel. Mas tem a minha parte é fazer tudo conforme Ele falou. Amém? Amém. E esse é o compromisso que a gente tem diante de Deus. Vamos orar? Quero convidar você a orar nessa hora. Se você está com sua família aí, junta todo mundo aí, para a gente orar pela família. Nós vamos interceder pela sua casa, pela sua família. E você que está orando pelos seus entes queridos, para que eles se rendam a Jesus. Você vai orar agora nessa hora por eles. Vai interceder pela sua casa, pela sua família. A palavra diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Amém? Amém. Pai, nós tomamos essa palavra nessa noite sobre as nossas vidas. Amém. Nós cremos naquilo que está escrito. A tua palavra não volta vazia, não mente. Ela é fiel, ela é verdadeira. E nós cremos que assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Josué, o Senhor é conosco. Amém. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Nessa hora nós queremos tomar a tua palavra sobre nossa casa, sobre nossa família, e dizer que nós não abrimos mão da promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós cremos e veremos toda a nossa família rendida aos teus pés. Não importa, Senhor, onde eles estão nesse momento.
Não importa como eles estão, existe em nós um espírito de conquista e nós somos conquistadores. Nós vamos conquistar a nossa casa para Jesus. Pai, se existe alguém aqui nessa noite, em nome de Jesus, que se desanimou, se existe alguém que está nos ouvindo, Pai, que se desanimou, que venha sobre eles agora o teu poder, que a tua graça, Senhor Jesus, possa alcançar essa pessoa, renovando ela, que ela tenha certeza da tua presença. E nós queremos usar agora a autoridade que o Senhor nos deu como teus filhos e nos opor agora a toda obra das trevas, a toda obra maligna, a toda obra de Satanás contra a nossa casa, todo espírito maligno que recebeu algum tipo de bruxaria para destruir esse casamento, para destruir essa família, todo tipo de intenção satânica contra esse lar, nós agora declaramos desfeito na autoridade do nome de Jesus. E nós declaramos que todo plano arquitetado do inimigo está quebrado nessa hora em nome de Jesus. E nós declaramos, Pai, que nós viveremos e veremos a nossa família rendida aos teus pés, a nossa casa, Senhor, submissa a Ti, porque um dia nós também estávamos fora e o Senhor nos resgatou. Então nós queremos que o Senhor vai resgatar a nossa casa, a nossa família. Nós não queremos acreditar em outra coisa senão naquilo que está escrito, e a Tua palavra diz, Senhor, e nós cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que nos opera. Amém. Levante sua mão e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu rejeito toda seta de desânimo, de medo, de dúvida, e eu creio que o Senhor é comigo, e que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família te adoraremos. Em nossa casa haverá um altar de adoração somente a Ti. E nós rejeitamos qualquer plano do inimigo e declaramos que vamos conquistar a nossa casa pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso poderoso.